Meus irmãos, bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nesse momento, onde nós estamos mais uma vez aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa que é a série psicológica da Joana de Ângeles, em especial o livro Plenitude, hoje o capítulo 4, Cessação dos Sofrimentos. E é interessante, né, que esse assunto vem depois das origens do sofrimento. Hoje estamos com a Marlúcia e o Arismar nos acompanhando nesse estudo. E é interessante que ela começa o capítulo com uma citação do Jung, né, que eu queria pensar com Marlúcia e Arismar a partir dessa provocação dela, trazido pela citação do Jung, aonde ela então coloca, né, que o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. Isso é uma frase do Jung. E ele diz que enquanto o oriental quer se livrar do sofrimento, né, está expulsando o sofrimento de si, o ocidental procura suprimi-lo através de remédios. E aí o Jung completa, né? Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando, e aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Então, essa colocação do Jung que a benfeitora nos traz para abrir o capítulo, eu acho que é muito significativa, e justamente essa imagem da crucificação, que dentro da psicologia junguiana está associado ao processo da tensão dos opostos, né? O Jung vai trabalhar que a vida, em todo seu movimento, é uma tentativa de diálogo entre forças polares do inconsciente e da consciência, e de tudo que se atravessa dentro dessa dinâmica que é a vida, onde é movimentado por processos que são contraditórios em nós. Um lado da gente quer fazer o bem, e outro lado ainda é egoísta e que ainda repete padrões do passado. Um lado tem lucidez, o outro lado age por impulso. Então, a vida, de uma certa maneira, envolve esse embate de tensões. E a ideia do Cristo crucificado, que Joana traz aqui no início do capítulo, é uma imagem interessante que muitas vezes, em muitos momentos de sofrimento em nossas vidas, a gente está justamente suspenso nessas polaridades. Por isso, crucificado, nos dois extremos da cruz, né? Dois lados da cruz, que representam os opostos, e nós suspenso na dor dessas forças que nos atravessam. E nesse momento, diz o Jung, a saída não está nem no inconsciente e nem no ego, mas no self. No self, leia-se no espírito imortal, naquilo que é essencial enquanto nossa natureza, enquanto a dimensão mais profunda da nossa realidade, que é a realidade espiritual. Então, e essa emergência do self que vai trazer a resolução ou a integração se faz justamente nessa ideia de a gente poder suportar o momento, suportar aquela realidade, vivenciar com interesse, com dignidade, e poder, então, a partir desse processo que a gente vai sendo cozinhado pela própria vida, construir possibilidades novas de saída, né? E aí começar, então, um processo que é justamente a proposta do capítulo 4, que é a cessação do sofrimento. E aí diz a Joana, né, propõe ela que, para que realmente o sofrimento seja curado, seja superado, né, a gente tem que buscar as suas causas, né? Enquanto a gente não entender qual é a causa do sofrimento, dificilmente a gente vai superar. E então eu começo trazendo essa questão para os nossos amigos, Marlúcia e Arismar, para a gente começar a debater esse capítulo tão interessante da benfeitora. Pode seguir, Marlúcia. Eu achei bem interessante, é fácil a gente compreender, né? Porque o Jung não está fazendo apologia aqui do sofrimento, mas esse suportar.
E sabe que, olhando, pensando sobre essa frase, eu me lembrei que ele, num segundo momento, ali, ele diz como é que a gente deveria entender essa ideia da imitação do Cristo. Será que seria no sentido de copiar a vida dele ou no sentido mais profundo de viver a nossa vida de uma forma original, como Cristo viveu, né, na sua totalidade? E aí ele diz uma frase que eu acho que casa muito bem com isso que a Joana começa, ele vai dizer, não é fácil viver uma vida que tenha por modelo de Cristo, mas é incomparavelmente mais difícil viver a sua. E fazendo essa questão que Cristo nos exemplifica de viver a vida na sua totalidade, né? Aceitando todos os processos, e isso inclui o sofrimento. Esses opostos aí que o Gelson estava nos explicando, e que a gente não, para viver a vida na sua totalidade, a gente não pode abrir mão, né, de algum aspecto dela. E às vezes a gente, de uma forma muito infantil, a partir dessa visão mais egóica, a gente tem essa fantasia de que para a gente ser feliz não vai ter sofrimento, não vai ter dores, né? Então, eu achei muito profundo a Joana de Ângeles começar com essa visão assim do Jung, que também é uma visão bastante profunda mesmo dentro da psicologia, né? Eu acho que, Gelson, a colocação de Jung ela é muito oportuna, no sentido quando nós direcionamos o entendimento do sofrimento como uma lei natural. O sofrimento ele é inevitável à condição humana, como nós já vimos nos capítulos precedentes. Então, na nossa condição de quando fomos criados simples e ignorantes, você tem que fazer escolhas. É o uso do livre-arbítrio. Ao fazer o uso do livre-arbítrio, você vai cometer equívocos. Isso é inevitável. Não tem como a alma não cometer equívocos. E equívocos que vão contra as leis morais. Equívocos que vão contra as leis naturais. E daí, então, o sofrimento é inevitável. Ele vai fazer parte da condição humana. Agora, o entendimento da condição humana é que é importante nesse processo, porque a partir do momento que nós vivemos a realidade da materialidade exclusiva, sem a presença da vida futura, esse sofrimento ele passa a ser algo que precisamos realmente extirpar. Se eu e vocês que estão nos acompanhando aqui acreditam que nós vamos viver do berço ao túmulo, é bem razoável evitar e corrermos do sofrimento. Agora, se nós entendermos o mecanismo do sofrimento, como nós já pontuamos nos 3 primeiros capítulos, né? As causas do sofrimento, o sofrimento em si, quando nós entendemos o mecanismo, esse chamamento do self, que na realidade é o sofrimento, não é que nós estamos buscando o sofrimento, mas entendendo o sofrimento como o ato de respirar. Ele é inevitável, ele é natural ao processo humano. Agora, se entendermos a alma na sua caminhada evolutiva, na sua perfectibilidade, na sua perfeição como um determinismo, né? E vermos que nós vamos termos etapas para chegarmos dentro desse processo da plenitude, nós vamos entender que o sofrimento ele não tem que ser extirpado, ele não tem que ser eliminado, ele tem que ser suportado. E como é que nós vamos suportar o sofrimento? Entendendo a condição humana na sua eternidade, na sua imortalidade. E aí entra o Espiritismo, né, trazendo a questão toda, inclusive no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, da vida futura, do sofrimento, as causas do sofrimento, né, as reais causas do sofrimento, levando em consideração a vida futura, a condição do ser imortal. O Jung vai dizer, né, Arismar, que a neurose é o sofrimento sem sentido. Então, quando o sofrimento
ele não tem sentido e a gente é auto-infligido por nós, porque as pessoas neuróticas sofrem demasiadamente, né? Sofrem por fantasias, sofrem por seus caprichos, sofrem por seu infantilismo. Então, de uma certa maneira, tem esse sofrimento neurótico, né? Que é criado por nós, que poderia ser evitado. Então, a proposta da junguiana não é tirar a dor, o sofrimento enquanto dor, mas apaziguar esse sofrimento que é fruto da incompreensão da alma, né? E que é gerado por nós mesmos, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, pela nossa teimosia. E aí, de uma certa maneira, a benfeitora vai dizer exatamente isso, né? Que sem uma compreensão da finalidade da existência humana, nós não temos como lidar com o sofrimento. Então, de uma certa maneira, qual é o significado disso na minha vida? Se isso tem significado, bem, então há um sentido aí. E se tem um sentido, eu posso me relacionar de maneira mais profunda e proveitosa. Então, qualquer dor, se ela encontra um significado e um sentido em minha vida, ela é proveitosa para o espírito. Agora, se essa dor não tem significado, não tem sentido, então é porque é algo que eu estou me impondo gratuitamente, né? Por ignorância, por teimosia, e eu posso evitar na medida que eu mudar a minha atitude e evitar aquele sofrimento. Então, acho duas coisas interessantes que a Joana coloca no capítulo aqui, já que o sofrimento é realmente algo inerente a nós, porque a dor é uma experiência essencial no processo evolutivo do espírito, né? E a dor, ela é um despertar de consciência, e aí diz que aí entra o que a Joana coloca, né? Que a dor tem duas finalidades importantes enquanto movimento gerador de sofrimento na vida da gente. Uma é a educação do pensamento, que ela coloca, e outra é justamente a disciplina da vontade, né? Que vai nos confrontar com nossos hábitos, né? E gerar, digamos assim, desafios de mudança em relação a nós. Então, por isso que ela vai dizer que muitas vezes, em alguns casos, né, o sofrimento é a melhor terapia para aquele espírito, em favor do progresso espiritual dele. E isso me lembra uma história que Divaldo contou numa das conferências dele, de um senhor que estava muito doente e que ele ficou muito sensibilizado com a história desse senhor, porque ele tinha duas filhas e estava impossibilitado de trabalhar, e isso gerou todo um desconforto familiar, e ele foi na casa desse senhor para poder dar um passe, orar por ele, e nesse momento aparece Bezerra de Menezes e diz: confia, meu irmão, né? Vamos confiar. E naquele afã de ajudar, de curar, né? De dar o apoio espiritual, Divaldo foi pedindo, né, a cura para aquele indivíduo, foi diariamente lá levando conforto, passe, e a pessoa foi melhorando, e foi esclarecendo a família. E aí, em se curando daquela enfermidade, ele se empolgou de começar a frequentar a casa espírita. A primeira semana foi maravilhoso, a segunda semana, com o tempo, ele foi perdendo a motivação, se desinteressando, até que Divaldo não teve mais notícia dele, né? Ele desapareceu da cena e passou-se um tempo. Divaldo estava na casa de uma outra pessoa, e aí ele viu um jornal na mesa de centro da sala com uma manchete. E aí ele reconheceu na foto daquela informação aquele senhor. E foi ler, então, o que se referia àquela manchete. E o jornal noticiava a morte, então, da esposa dele, que ele tinha matado a esposa e agora estava preso. Aí Divaldo, então, começou a querer ler o caso, e aí relatava ali a história que ele tinha
se envolvido numa relação extraconjugal, houve conflito com a esposa e num acesso de descontrole emocional ele acabou, então, assassinando a companheira. E aí, nessa hora, entra o Bezerra de Menezes e disse assim, viu, meu filho? Enquanto... porque Divaldo ficou muito sensibilizado pelas meninas, duas meninas pequenas, ainda dependentes, né, do pai e da mãe. Então, o Bezerra falou assim, viu, meu filho? Enquanto ele estava doente, as crianças tinham pai e mãe. E agora, depois que ele ficou bom, a história foi para esse caminho, agora as crianças não têm nem pai nem mãe. Então, nem sempre o sofrimento é algo só de uma punição expiatória. O sofrimento é a vida que nos abraça e nos contém contra nós mesmos, né? E evita um mal maior na nossa caminhada. E por isso que a benfeitora vai colocar justamente, né, que muitas vezes esse sofrimento em si mesmo é a melhor terapia para o progresso humano, porque quando o indivíduo sofre, ele se compromete menos, né? Ele é obrigado a ter que se ocupar daquela dor, de enfrentar aquela situação, ele vai ter que refletir, ele vai ter que, de uma maneira, aprender a lidar com aqueles desafios. Então, quando a pessoa melhora, muitas vezes, como diz no Nordeste, a pessoa fica embestado, né? Em vez de melhorar, piora, porque o eguinho começa a nascer as garrinhas, né? E a pessoa começa a querer se ocupar da vida a partir da sua onipotência, do seu egoísmo, e quando o sofrimento ele estava lá, né? Castigado pela vida, mas macerando a alma em favor da sua educação. Aqui no Centro-Oeste, viu, pessoal, as mães, quando estão educando assim, um filho que está muito, né, muito arteiro, né, fazendo suas artes, ela fala, vou cortar suas asinhas, tá? Vou cortar suas asinhas. O sofrimento é esse remédio, né? É essa ferramenta educativa que Deus nos traz para exatamente podar nossas asas enquanto não sabemos voar corretamente, porque isso é muito interessante, né? Nós estamos fadados a voos altos, voos de águia, voos demorados, não voos rasteiros, curtos. E a alma, o espírito imortal, para se preparar para esses voos longos, altos, ela precisa de um preparo, ela precisa se fortalecer. Então, eu acho assim, sabe, Marcos, eu estou pegando aqui sua vez, porque a gente geralmente segue uma ordem, mas assim, foi inevitável a questão de cortar as asinhas, porque é exatamente o que Deus faz conosco dentro dessa analogia bem colocada pelo Gelson, né? Agora, então eu acho que a gente já tem um bom caminho para começar a entender como cessar o sofrimento, entender que ele é inevitável e entender que ele vem de nós mesmos, né? Não tem outra fonte do sofrimento a não ser eu mesmo. Eu acho que uma grande questão desse capítulo que me tocou muito é a questão da consciência, de entender as causas. Eu achei muito interessante essa historinha ali hindu que ela conta, né? Que quando tu tem uma seta envenenada, tu primeiro precisa arrancar essa seta, né? E quantas vezes eu fiquei pensando, a gente quer lidar com o sofrimento, o Jung diz, não adianta suprimir ou reprimir, a gente fica tomando paliativos, a gente não quer olhar as grandes questões nossas. Então, nós vamos ficar presos em mágoas, em ressentimentos, a gente tenta amenizar isso, indo um monte para a casa espírita, rezando bastante, né? O que ajuda, é claro, mas enquanto a gente não for realmente retirar essa seta envenenada, como ela usa essa analogia desse ditado hindu, a gente não vai estar na causa do sofrimento. Então, acho que a questão, porque também eu fiquei pensando nas situações em que, às vezes, nós, como espíritas, podemos ter essa ideia, né? Eu suporto uma relação complicada porque esse é o meu karma. Só que se eu não faço consciência do sentido, do significado porque eu estou ali,
é muito difícil eu chegar desse sofrimento e chegar nessa cessação, porque ela fala que a gente precisa ir para as causas, né? Então, me chama muita atenção essa questão da consciência que Joana de Ângeles traz, da gente buscar essa compreensão andada em nós, uma compreensão só dessa compreensão egóica, né? Que é essa compreensão a partir do espírito, né? Do self, que a gente precisa, então, partir dessa experiência, ter uma compreensão maior, né? A partir do self, porque a Joana vai trazer, quando ela vai falar da vontade, o Gelson começou a trazer a questão da vontade, a vontade vem do nosso espírito, né? Vem do self, é essa vontade que a gente precisa movimentar. Porque, assim, eu acho muito bem colocado que você pontuou, Marluz, de entendermos que o sofrimento não está lá fora. Porque muitos do que possam estar nos assistindo agora, aqui, ou vão assistir, eles vão talvez pensar, poxa, mas não está lá fora? Não, não está lá fora. Nenhum incidente, ele é, na realidade, um sofrimento. Porque a reação sua, a sua vivência, as circunstâncias da vida, os fatos, os acontecimentos, é que vão realmente ditar o seu sofrimento. É a ação, a sua livre escolha perante as circunstâncias e os fatos é que vão realmente ditar o sofrimento. Daí, eu acho muito importante esse entendimento de uma visão teleológica da vida, de uma finalidade, né? De estarmos vivendo aqui num grande educandário, né? Porque enquanto o ser humano não tem para si essa vivência de que ele está num grande educandário da alma, do espírito, que é a Terra, como o Gelson, a benfeitora, colocou no capítulo, que tem como função todas as circunstâncias que nos chegam de reeducarmos-nos e de nos fortalecer. Então, essa é a função do planeta. Agora, como isso ocorre em decorrência das nossas escolhas na vida atual e na vida pretérita, como já discutimos nos capítulos, principalmente no capítulo anterior, no capítulo 3, é que vai nos dizer que tipo de sofrimento nós estamos passando, se uma prova, se uma expiação, né? Se decorrência das nossas emoções perturbadas, né? Como ela coloca no capítulo 3. Agora, o entendimento disso significa o quê? Para cessarmos esse sofrimento. Que eu, ao pensar o meu ego que vai para a vida, que vai para a vivência do aqui e do agora, eu tenho que entender que eu estou sempre me atualizando, eu atualizo o meu futuro sempre no presente. Porque tem pessoas, gente, que vive o passado, o ego dele está preso no passado, e outros estão presos no futuro, e ele não vive o presente. O entendimento que eu me atualizo agora, no constante agora, é super importante para a alma se libertar, nesse sentido do entendimento do sofrimento, não se libertar, porque nós vamos suportá-lo, né? Aprender a conviver com ele. Então, esse entendimento que o meu futuro está constantemente sendo atualizado pelo meu livre-arbítrio nesse instante é de fundamental importância para a alma. Porque aí, para mim ter um melhor livre-arbítrio, eu preciso ter o quê? Eu preciso saber pensar melhor. Sem usar meu pensamento de uma forma mais adequada, o meu livre-arbítrio fica comprometido. Sem um pensamento adequado, a minha consciência ela não vai ser responsável. Sem uma disciplina, eu também não consigo ter um pensamento adequado e uma consciência responsável. Então, são elementos importantes para a gente pensar nesse capítulo de como operarmos na raiz do sofrimento. E aí, justamente, né, Elismar, eu acho que o sofrimento tem esse papel de justamente ajudar a pensar, né? Porque se o sofrimento sensibiliza a nossa alma, desacomoda, né? Provoca, desafia, exige, é porque nós somos seres capazes de refletir e trabalhar esse desafio no sentido não só de superar o desafio, mas superar nós mesmos, né? Então, eu acho muito triste quando a Marluce falou assim, né? Citou, eu vou ficar num relacionamento porque é um karma do passado. Então, porque a vida é mais do que um karma, né? O passado a gente não pode mudar. E, realmente, na expiação, nós somos chamados
a pagar aquele débito do passado, né? Mas é tão pouco dizer assim, puxa, né, eu me lembro de uma mãe e uma filha que se odiavam, né, e eram espíritas, e elas diziam assim, não, eu vou suportar ela porque eu não quero mais conviver com ela, quero me livrar logo dessa carga na minha vida, e se Deus quiser, na próxima encarnação, eu não preciso mais me confrontar com ela. E uma dizia isso da outra, né? Então, é como se aquele desafio da relação fosse apenas para apaziguar e conciliar um passado lá de hostilidade, de questões de conflito entre elas. E elas não viam que essa oportunidade ali, mais do que apenas uma expiação, era uma oportunidade de aprender a amar, né? De poder criar uma capacidade na tolerância, no perdão, no convívio, reconhecer que elas são irmãs, parte dessa família espiritual. Mas elas não enxergavam isso, mesmo sendo espírita, porque ficavam reduzindo a um sofrimento do ego, que quer se livrar do sofrimento. Eu quero me livrar dessa história, então, já que é karma, eu vou suportar o que eu tenho para suportar, e aí depois eu escapo dessa história. E, na verdade, a vida é muito mais do que isso, né, gente? E aí que entra tudo isso que tu está trazendo, Arismar, da importância, né, da gente poder realmente trazer para a consciência, né, de maneira mais lúcida a nossa própria realidade, né, e começar a pensar nas causas e nos desafios que a vida nos coloca, como aqueles elementos necessários que vão tocar justamente do ponto de vista psicológico, espiritual, nos pontos fundamentais da qual eu tenho que trabalhar em mim mesmo, né? Então, aí a gente vê que realmente o sofrimento é um campo de educação da mente, como a benfeitora falou, da disciplina da vontade, né? Nesse sentido de que esse é o primeiro passo para extirpar o sofrimento, porque eu vejo aí, através desses movimentos que me atravessam, a minha possibilidade de me confrontar comigo mesmo, porque, como tu falou, né, Neymar, o sofrimento está gerado por nós. Então, na verdade, acima de tudo, é um confronto comigo mesmo. Eu não posso fugir de mim mesmo, como diz o Jung. Ninguém pode fugir de si mesmo. Então, a gente tem que encarar, né? Não adianta. Vamos encarar a realidade e vamos olhar porque ela reflete a minha vida interna. E com isso eu tenho a oportunidade de aprender e superar a mim mesmo. É que aí entra essa questão, eu achei muito bonita ela dizer essa frase, né? Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, aquilo que o Arismar estava colocando. Mas isso implica, então, a gente tomar responsabilidade pela nossa vida, né? Porque depois ela vai trabalhar a questão do perdão, do auto-perdão, e isso implica sempre a gente se responsabilizar. E isso é a relação com a vida, essa relação mãe e filha que tu estavas falando. Se eu acho que eu não tenho responsabilidade nenhuma, que é só resolver aquela questão, suportar aqueles anos ali, tá tudo certo, eu não estou tomando a responsabilidade e vivendo a vida na sua integralidade, como o Jung falava, né? Então, isso por isso que exige e vai nos deixando lidar com o sofrimento, nos tornando maduros. Mas não é nem suportar, né? Que suportar exige envolvimento, exige pagar o preço, exige sorver, querer se livrar, né? Eu estou ali, eu estou aguentando para me livrar, não suportar no sentido de poder realmente macerar minha alma, né? E curtir a minha natureza para que ela possa ser realmente extirpar os venenos que eu trago do passado, que Joana coloca, né? Desse lixo mental que a gente tem e que está preso nos remorsos, na culpa, nos ressentimentos, e que não são trabalhados porque justamente eu não encaro de frente, de maneira inteira, aquela realidade que a vida me coloca.
uma É colocação... que o suportar... Pois não, Marluce. Não, Elismar, só uma parte que a gente pode entender o suportar como aguentar, tem que aguentar, mas um aguentar, né? E um suportar de dar o suporte, é sutil essa diferença, mas eu não sei se isso passa para vocês também, que a gente pode pensar o suportar, tá, vou me livrar logo. Porque senão você vai para um sofrimento do sofrimento, que é um tipo de sofrimento isso. Que ela coloca em 2 capítulos atrás. Esse aguentar, ok, está aqui, inevitável, é o sofrimento do sofrimento, né? Você está sofrendo pelo sofrimento. Agora, tem uma colocação muito bela, feita no livro O Profeta, de Khalil Gibran, que ele diz assim: muita da vossa dor é escolhida por vós. É a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura o vosso interior doente. Por isso, confiai no médico e bebei o seu remédio em silêncio e tranquilidade. Eu acho belíssima essa passagem de Khalil Gibran no livro Profeta, porque ele vem nos trazer, nos remeter novamente a esse convite do nosso self, a esse convite do espírito, do ser espiritual, do ser divino que nós temos dentro de nós mesmos, né? Essa consciência ampliada que é o self e a consciência divina implantada lá. Ele é que permite, essa consciência que nós temos implantada da divindade, é que permite usarmos o remédio adequado e que não conseguimos fugir. Daí, encararmos esse sofrimento, primeiro, nessa primeira etapa, eu sou responsável pelo sofrimento, não há outra causa. Meu livre-arbítrio, minha consciência, ela é a causa do meu sofrimento. Como é que eu me deparo com as circunstâncias? Como é que eu passo por elas? Esse sofrimento existe, mesmo ele é uma fantasia que eu crio. Ele pode estar lá e eu estar passando por ele e não ter um significado que eu dou a ele, ou ele vai ter sempre o mesmo significado. Então, e como é que eu cesso isso? Eu estou me atualizando sempre. O meu futuro está sempre atualizado agora. Então, não tem como fazer isso nem no passado que já passou e nem no futuro que está na frente. É agora. Então, essa é outra questão. E aí, me remete a uma questão dentro do Livro dos Espíritos, que é a 886, que eu acho muito interessante linkarmos com a figura de Jesus e de como realmente cortarmos na raiz o sofrimento. Porque quando os amigos espirituais nos dizem que fora da caridade não há salvação, eu pensei, bom, então a causa do sofrimento pode ser... O sofrimento, como nós já chegamos à conclusão e analisamos, pode ser evitado, então, dentro da prática da caridade. E aí, na questão 886, Kardec, de uma forma muito inteligente, pergunta aos amigos espirituais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, né, nosso mestre, então, e fora da caridade não há salvação, como é que Jesus entende a caridade? E aí, aquela resposta que muitos de vocês já conhecem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Agora, como é que eu vou ter essas 3 características, essas 3 virtudes, se eu não as pratico comigo mesmo? Você consegue perdoar alguém se você não se perdoa? Você não sabe o que é perdoar. Se você não tem indulgência para com você, você consegue ser indulgente com alguém? Porque eu acho essa questão super importante de trazermos agora essa questão do auto-perdão, essa questão de realmente trabalharmos o auto-perdão e entendermos que no processo do erro-acerto, não vamos errar a última vez, vamos errar várias vezes, mas já num grau de consciência em que nós conseguimos trabalhar o nosso futuro dentro de uma perspectiva de aprendizado e melhora, de uma consciência maior, mais ampla. Né? Então, o auto-perdão ele é super importante nesse processo. A benfeitora ela é incansável, né, Elismar, na obra toda dela, de
em vários momentos da série psicológica, ela vai falar da importância do auto-amor e do auto-perdão, que a culpa, né, e o desamor, eles são realmente fatores desagregadores do espírito. Tanto é que, psicologicamente falando, né, a culpa e o medo são os elementos que mais geram porta para a loucura. Então, a importância do auto-perdão para se libertar dessa culpa aprisionadora, porque aqui ela vai colocar, né, justamente a questão da culpa como sendo uma forma de paralisia do espírito, né? Porque vai dizer que a vida, a Joana ela é muito otimista, né? Os benfeitores gerais querem que a gente olhe para frente, né? Não fique preso no passado, que a gente promova o melhor de nós, o bem, independente do que a gente foi no passado. Então, ela vai dizer que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente e jamais os insucessos que ocorreram no passado, né? Então, o convite da vida é sempre para a resolução. A vida é amorosa, né? Então, a vida nos perdoa na medida que a gente tem uma nova encarnação. Deus é esse amor que perdoa, né? Então, a vida ela é regeneradora por excelência. E para isso, nós temos que abrir mão desse jogo de culpa, ou culpando a gente, ou culpando o outro, que infelicita, gerando, de uma certa maneira, perturbações emocionais, diz a benfeitora, né? Porque a culpa é uma forma infantil de não querer se responsabilizar. Porque enquanto eu fico me culpando, eu não assumo o meu compromisso de ir em frente e de pagar o preço pela vida. Né? E aí o auto-perdão, diz a benfeitora, é realmente esse momento, né, de amadurecimento moral, ela vai dizer assim, né? Aonde nesse amadurecimento tu vai ter uma visão mais clara da tua responsabilidade e poder de uma maneira te oportunizar, assim, né, o movimento de superação, de construção no exercício dessa responsabilidade que tu estava trazendo antes, né, Elismar? Não, porque o indivíduo, Gelson, preso na culpa, ele não canaliza as suas energias para o reparo, ele não anda, ele patina nesse processo perturbador e ele não consegue ir para a fase essencial, que é dos equívocos, né, da alma, que é o reparo, né? A culpa prende, a culpa paralisa, né? Mas acho que isso tem a ver com essa visão assim infantil, assim emocional que a gente tem ainda. Eu fiquei pensando por que é tão difícil às vezes o auto-perdão, por que a gente fica refém do passado e como a gente fica refém, né, de mágoas, a gente pisou na bola, errou, como é difícil. E eu fiquei pensando, isso tem a ver também com essa visão, às vezes, de uma autoexigência muito grande que nós temos, né, de que a gente não pode errar, de que a gente não vai fracassar. A gente sobre essa ótica de que o erro, algo que não faz parte do caminho, mas é algo, uma anomalia do caminho, quando o erro faz parte do nosso aprendizado. Então, eu acho que aí demandaria de nós o auto-perdão, virtudes, né, como ter essa humildade, essa resignação, entender o nosso tamanho mesmo, e que a gente está aqui para isso mesmo, né? Então, não é uma carta branca ao auto-perdão, quer dizer, vamos passar por cima de tudo que a gente fez e fazer de conta que não aconteceu e começar de novo. Não tem a ver com autocomiseração também, eu ficar com pena de mim, né? Ao contrário, tem a ver com tomar a responsabilidade, entendo, eu agi equivocadamente daquela maneira, o que eu não entendia naquela época que hoje eu entendo, e com isso, né, Elismar, como está dizendo, se responsabilizar e passar a aceitar as oportunidades que a vida naturalmente vai me dando para me reparar aquilo. Aí os sofrimentos que vêm também, eu já começo a encarar de outra forma, eu desenvolvo em minha compaixão,
e aí sim eu posso olhar para o outro e ser muito mais indulgente e benevolente com o outro. Porque eu fiz também essa autoanálise, puxa, a Marluce de 20 anos atrás, nossa, ela não sabia nada do que talvez hoje ela começa a aprender, né? Então, é justo eu exigir dela o que eu estou exigindo hoje, né? Então, não é passar a mão, mas eu acho que é essa questão da responsabilidade. E aí sim, né, Gelson, é sair desse lugar de vítima e brincar de gente grande, né? Então, tá, erramos, como é que a gente Precisa de começa? muita coragem para isso, hein? A alma precisa de muita coragem. Até porque isso que estou falando, que a benfeitora coloca, né? Não basta o arrependimento puro e simples, tem que ver a reparação, ou seja, nós somos realmente responsáveis pelos nossos atos, né? E temos que dar conta deles em algum momento, seja nessa vida, seja daqui a 10 encarnações, mas em algum momento tu vai ter que reparar. Então, a ação reparadora, ela é sempre um passo importante depois do arrependimento. Então, o arrependimento nos libera para que a gente possa dizer, puxa, derrubei esse copo aqui no chão, cabe a mim, então, juntar, recolher os cacos, para alguém não se cortar, e assumir que eu fiz, olha, me equivoquei, não prestei atenção, vou estar mais atento, e assim por diante, né? Então, o arrependimento, ele é um caminho para esse movimento de compromisso, e não da culpa que paralisa. E porque a culpa realmente, diz a Joana, ela é extremamente danosa, né? Porque ela não soluciona o mal praticado, né? E aí ela vai realmente impedindo esse movimento, que a vida é movimento, né? A energia tem que circular, né? E a culpa paralisa, e vai, de uma maneira, gerando, né, campos de conflito, porque abre margem para obsessão, abre margem para as questões que eu tenho mal resolvido, como autoestima baixa, como vitimização e assim por diante, e eu vou usando a culpa de maneira inconsciente, sem se dar conta, com uma forma de egoísmo, né? Parece que eu estou me assumindo como pequeno, como devedor, mas na verdade eu estou usando a culpa para valorizar o meu drama, ter a atenção do mundo, ter, de alguma maneira, o cuidado do mundo, sem assumir a minha capacidade de poder realmente reverter aquele quadro do passado e fazer alguma coisa por mim e pelos outros, né? Então, muitas vezes a culpa é um jogo de egoísmo que a gente faz, de ficar cerceando nós mesmos de uma maneira regressiva, infantil, e aí uma recusa de crescer, né? De amadurecer psicologicamente e espiritualmente. E é muito interessante, Gelson, porque a benfeitora vai colocando para frente dentro essa questão do amor como realmente o elemento que vai na raiz e extirpa o sofrimento. Nesse sentido, não de ser inevitável o sofrimento, mas de vivenciarmos o sofrimento como vivenciamos, como algo penoso, como algo que seja realmente a ser extirpado. Então, ela coloca o amor como a causa. E se a gente for parar e raciocinarmos um pouquinho, aonde é que está o oposto do amor? Porque eu, como não sou psicólogo, mas estou no meio de vocês que são psicólogos, nós ficamos estudando os opostos, né? Branco e o preto e tal, o frio e o calor. Então, qual que é o oposto do amor? Para mim entender o amor e vivenciar o amor, eu tenho que passar, gente, pelo egoísmo. O egoísmo é o inverso do amor. Sem o egoísmo, eu não entendo o amor. Não é que eu tenho que passar, mas é quase inevitável. E aí vem um mecanismo muito belo da divindade, que é de nos trazer pelo sofrimento do polo do egoísmo, que é o servir a mim mesmo, servir ao meu ego, servir ao meu reino, que é pequenininho, que é fraco, que é frágil, e ir para o outro polo de vivência, que é o amor, que é exatamente a vivência do querer, mas não do meu querer, é do querer do Criador. Senhor, o que
queres que eu faça? Eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo por ti. E do Criador é servir a todos, né? Então, se a gente olha a natureza, o sol não está preocupado em brilhar para o ignorante, para o pobre, para o rico, para o malfeitor, para o benfeitor, ele brilha para todos. Então, essa a natureza da divindade, essa a natureza de servir todo mundo. Então, é muito interessante entendermos que a vivência desses dois polos, o amor que liberta do sofrimento, nesse sentido da vivência do ser em direção a uma completude, a uma relação com a vida como um todo, com a natureza, com o sistema, com o planeta, com os animais, e aquele indivíduo que se serve. Porque o indivíduo que se serve, ele obrigatoriamente, dentro do egoísmo, ele vai ter que viver dentro da temporalidade, da impermanência das coisas, que causa a frustração, que causa o vazio, que causa as perturbações, que é o desejo. Nós já discutimos isso no capítulo anterior, né? Mas é só para lembrar que o indivíduo que vivencia o egoísmo vivencia todas essas causas do sofrimento, né? Ele vai vivenciar também uma outra passagem que eu acho importante, uma outra questão que eu acho importante, que é a falta de fé. O egoísta ele consegue ter fé? Não. O egoísta ele não tem fé, porque o reino dele é pequeno. E lá no capítulo 5, só para terminar, para passar para vocês, eu acho muito curiosa a colocação de Santo Agostinho com respeito ao sofrimento e qual é o remédio do sofrimento, que ele coloca essa questão da fé. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. E é muito interessante, então, nós entendermos a fé como esse grande remédio, e que me remete a um pensamento de um rabino, Newton Bonder, que coloca: a fé não é a capacidade de esperar por aquilo que gostaríamos que acontecesse, mas a capacidade de integração daquilo que está além do nosso querer. É a quase impossível tarefa de encontrar alegria na concretização daquilo que deve ser. É um nível de entrega que não se alcança pela reflexão, mas pela constante arte de saber honrar e celebrar as perdas e os ganhos da vida. Ou seja, a fé como entrega incondicional ao Criador. Eu acho muito bela essa passagem. E a gente volta no amor, né, Lismar? Porque a fé é confiança no amor de Deus. E por isso que a Joana vai colocar justamente que o amor é o elemento, o antídoto do sofrimento. A gente viu isso na semana passada, no capítulo 3, e viu isso no capítulo 1 também, né, quando ela vai justamente colocar que o amor e o sofrimento são mecanismos da evolução, né, a dor e o amor. Onde falta um, entra o outro, né? Então, de uma certa maneira, ela vai dizer que o sofrimento é o distanciamento do amor, né? Então, na medida que o amor começa a fazer parte da sua vida, o sofrimento começa a ser trabalhado. Não que a dor vai ser evitada, mas o sofrimento vai ser superado, né? Pela compreensão, pela capacidade de amar e se doar e assim por diante, né? Então, realmente, o amor se opõe aí ao sofrimento e junto com o sofrimento, né, com a dor, né, e se opondo aí ao amor a partir do egoísmo que tu trouxe, que a benfeitora vai trazer isso também, né? Na semana passada a gente se ocupou do tema do egoísmo, é realmente também a questão do poder, né? Então, o sofrimento e o poder é uma tentativa enlouquecida de fazer valer aquilo que a gente não acredita que o amor possa valer. Então, na medida que eu não acredito em mim, eu não me vejo capaz de amar e de ser amado, eu uso o poder. Então, o poder ele vem junto como sombra desse egoísmo, né, gerador de sofrimento. Ela traz que o amor traz lucidez, né? Eu achei tão bonito ela dizer isso, né? O amor traz lucidez. E ela diz que com amor a gente pensa antes de tomar as decisões. E as decisões que a gente toma tem que considerar daí a ética e os anseios do coração. E é essa lucidez do amor que vai levar daí ao perdão, ao auto-perdão,
Então, muda toda a perspectiva, né? Com o amor, realmente, muda a nossa forma de olhar a vida, né? A gente passa, daí eu fiquei pensando nessa, quando estava pensando sobre isso, nessa dualidade, assim, da designação, da gente aceitar daí as coisas a partir do coração, que é diferente de eu aceitar pela obediência, tá? Eu fico aqui, então, aceitando esse karma, entre aspas, né? E tá bom, cumpri. Não, eu não estou resignada, não estou aceitando aquilo com o coração, mas com a lucidez do amor, né? Eu achei muito, muito lindo isso que ela traz. E uma outra questão que ela coloca também, que é bela, né, Marluce? Esses mecanismos que a gente se ocupa, né, que é fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, né? Ela fala que isso tudo é ineficaz. Naquela proposta da fase inicial, que tu tem que enfrentar o sofrimento, né? Suportar e poder realmente dar conta e não querer, né, se anestesiar, gerando mais alienação ainda do indivíduo. E a gente vai postergando daí esse trabalho de despertar de consciência, de enfrentamento da realidade e também dessa sensibilidade amorosa que só a vida, através de uma atitude aberta desse coração que sabe acolher e vivenciar, pode encontrar, que é justamente esse caminho do amor, né? Então ela vai dizer muitas vezes isso, que nesse caminho do amor parte também pelo processo de se conhecer, né? Então, que o autoconhecimento é condição fundamental, diz a benfeitora, do espírito imortal, né? E que vai gerando compreensão, e essa compreensão vai nos dar justamente a ideia que existe uma lógica que sustenta a vida, que sustenta a minha vida, a natureza, o universo, que justamente é a lógica do amor, onde tudo tem sentido e que tudo concorre nesse mundo de relação que a lei do amor impõe, num jogo, né, de cooperação, de fraternidade e de abertura, então, para reconhecer que o Pai nos cuida e que tudo que Ele traz para nós é para prover nós de possibilidades novas em favor da nossa caminhada evolutiva. E quando a gente começa a compreender isso, né, e aí vem a gratidão, que ela vai trabalhar muito bem no volume 16, né, vai começar todo esse movimento de uma alma que desperta, né, que é o nascimento do self, da nossa realidade essencial, não mais do ego, do apego, do egoísmo que foi colocado aqui hoje, né, que fica atrelado de maneira literal no seu umbigo, fechado em si mesmo, perdendo as possibilidades ricas e maravilhosas que a vida tem nos dá, mesmo nos momentos de dor, de extremos momentos de limitações, onde a alma pode se encontrar e se reconhecer e se descobrir e encontrar também esse amor que está em tudo, né? Que está em tudo efetivamente. E esse amor que permeia a alma, que está olhando para fora nas suas fugas, nas suas distrações, e o sofrimento vai fazer o convite de ele inverter essa visão para dentro de si, né, Gelson e Marluce? Porque o indivíduo que no sofrimento é o convite divino na inversão desse olhar. O olhar da alma que está para fora, para a temporalidade, para aquilo que é superficial, para aquilo que é temporal, ele inverte o olhar e passa a olhar para o centro de si. Ele passa a olhar para si próprio nesse processo do autoconhecimento, no trabalho do autoamor. Porque para chegar no amor ao próximo, a Deus, eu tenho que me amar. Se eu não faço esse trabalho do autoconhecimento, do autoamor, eu não tenho essa tríade do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, essa figura do sofrimento, como essa ferramenta pedagógica, que nos desperta o autoconhecimento e o autoamor, o autoperdão, o autoamor, tudo que foi colocado, é o trabalho do desenvolvimento da divindade dentro de mim, em essência. Do amor que eu tenho, que nem sei que existe aí, que está em mim, que é a divindade que está em mim, dentro de mim, esse amor que eu ainda não trabalho, não exercito, né? E esse sofrimento, então, possibilita, com uma ferramenta maravilhosa, o convite a esse olhar para dentro.
Esse médico, né, que o Khalil Gibran falou, muito bonita essa analogia. A poesia como um todo é linda, né? Essa parte do médico, é o médico. E aonde é que está o remédio? É interessante isso, porque se o médico sou eu, o remédio está na consciência divina. É ali que está o remédio. Amargo, né? Mas é lá que está, na minha consciência. É a lei da nossa consciência, né? Que nos depara com aquilo da qual a gente tem que dar testemunho, né? E que rege e sustenta a vida como um todo, né? E muitas vezes ela tem que vir justamente pela dor, né? Então, mas com essa proposta, né, do capítulo aqui do auto-perdão, que nos faz reconhecer que todos nós ainda estamos nessa condição de pequenez espiritual, né? Se eu sou pequeno e quero a compreensão do outro e posso me aceitar, me perdoar, eu também tenho que compreender e aceitar a pequenez do outro que não sabe ainda me responder de maneira adequada. Então, a tolerância aí, né? A tolerância entre todos, né? O movimento de, em vez de culpar, de cobrar, poder cooperar, né? E poder aceitar é fundamental nesse caminho também de transformar esse mundo sofrido e difícil num mundo de bem-aventurança, né? Então, isso depende só de nós. Muito bem, gente. Estamos já esgotando aqui o nosso tempo de estudo, mas fica aqui o convite, né, que a gente possa, né, trazer para perto de nós, né, essa consciência que somos capazes, que a libertação do sofrimento não está fora de nós, mas está dentro de nós, e que nós temos recursos para isso. Então, é uma questão de posicionamento também interno, que envolve esse auto-amor, essa autoestima. Eu posso, eu consigo, eu quero, né? E poder realmente fazer valer os potenciais da nossa alma que estão dentro de cada um à espera desse reconhecimento. Que então a gente possa fazer essa opção pelo amor, né? E mesmo que a dor ainda nos acompanhe, mas pelo menos está, como a benfeitora nos coloca, luarizado pelo amor, que abranda, né? Que renova, que suaviza e que de uma maneira, então, atenua os percalços e os desafios que a vida ainda tem para nos colocar em função do nosso passado. Então, eu agradeço a Marlúcia e a Arismar e até o próximo encontro. Um grande abraço a todos.